Olá, tudo bem com vocês? Mais um dia juntos, mais um vídeo colocado aqui para vocês. E eu estou muito feliz porque é um assunto que eu gosto muito de falar, porque algumas vezes fica aquele ponto, aquela situação do tipo, será que tá certo? Será que não tá? Será que esse é o correto valor que eu estou entregando para o meu consumidor? Então, a nossa conversa de hoje é justamente para a gente entender sobre markup, margem de contribuição, custo fixo, custo variável. Nós vamos falar um pouquinho dessas coisas todas e vamos tentar de forma simples, clara, objetiva e aquilo que eu mais gosto de fazer, conta de padeiro. Vitão, conta de padeiro, isso mesmo. Como é que é conta de padeiro? A gente coloca o valor da venda e vem decrescendo tudo aquilo que a gente lembra na hora de colocar. Vocês vão entender daqui a pouquinho e eu espero que tu também faça a tua conta de padeiro cada vez que tu fizer uma precificação e uma venda para te ter a noção e a ideia exata daquilo que tu está fazendo junto do teu negócio. Para quê? Para que tu tenha resultado. Ninguém consegue vender mais de 100 mil reais por mês se não tiver um objetivo de dentro disso ter resultado. Eu entendo e sei que tem gente que vende muito mais do que 100 mil. Eu só não sei se tem lucro. E é isso que eu quero muito que tu descubra dentro do teu negócio. Então, bora junto. Eu quero que tu fique até o final. Eu quero que tu, se tu não está inscrito ainda, vai lá e te inscreve, porque eu tenho certeza que tem muitos assuntos pertinentes, importantes, e que talvez, se tu já seja inscrito, faz o seguinte, manda para um amigo teu, manda para um lojista parceiro, que eu tenho absoluta convicção de que ele vai gostar muito de vários temas que a gente tem ali. Então, eu quero que tu deixe um like depois desse vídeo, não agora, daqui a pouco, sabe por quê? Porque eu quero que tu realmente goste do que a gente está falando. Eu quero que tu realmente entenda o que a gente está falando. Quando eu vou fazer um preço para um consumidor, eu tenho aquelas situações de, muitas vezes, cara, qual é o markup que eu uso? Qual é a origem? Da onde vem o meu markup? Ah não, Vitor, eu compro por 100 e vendo por 200. Ah, então tá, então é 2.0. Tem uns que, é 200, é 210, é 220. Tem gente que nem sabe o quanto é essa marcação e de que forma marca isso. Então, a nossa conversa hoje ela é para entender um pouco desse universo todo que a gente chama de precificação. E quando a gente fala de precificação, eu tenho que entender muito bem dos meus custos variáveis, dos meus custos fixos, né, do que é uma margem de contribuição, o que é o meu lucro líquido. Tem gente que acha que o que sobra de uma venda, eu vendi por 200, 100, e sobrou 100, de uma venda de 200, sobrou. Entre aspas, né? Eu tenho toda uma série de custos e de impostos envolvidos aí dentro, que obrigatoriamente eu tenho que honrar. E dentro de honrar esses valores, o que eu preciso fazer? Obrigatoriamente ter que entender para onde é que eles estão indo. Então, a nossa conversa é muito sobre isso. E um detalhe muito importante que acontece dentro desse mercado de imóveis planejados, e é por isso que eu quero que tu fique até o fim da nossa conversa, é porque muitos dos nossos proprietários de lojas hoje, a grande maioria, ela saiu de dentro de uma outra loja. Eu era um bom vendedor, eu era um bom gerente, eu era um bom cara de vendas. E montei meu negócio, a coisa começou a dar certo, comecei a ter resultado, mas daqui a pouco esse resultado começa a não aparecer, daqui a pouco esse resultado começa a não andar, e isso faz muita importância no teu negócio, é que tu consiga entender a dinâmica de valor, de resultado. Isso tu precisa fazer. Fechamos agora o primeiro trimestre de 2022. Dentro desse teu primeiro trimestre, eu preciso que tu consigas ter a consciência de que tu precisa medir como foi o teu resultado. Então, para que eu tenha um bom resultado, eu preciso entender dos meus custos fixos. Os meus custos fixos são os menores que eu posso ter dentro daquilo que eu necessito para fazer o meu resultado. Os meus custos variáveis, eles estão dentro de uma situação que eu consiga suportar para poder precificar bem o meu produto? Como assim, Vitão? Não, talvez tu tenha uma montagem de que tu pague 12%,
outros pagam 8, talvez tu tenha uma montagem que ela está dentro do teu custo fixo porque tu tem montadores próprios, isso também é importante porque carrega a tua folha e aumenta o teu ponto de equilíbrio. Esse é um detalhe muito importante dentro desta conversa, porque essencialmente, se tu não entender qual é o teu ponto de equilíbrio do teu negócio, pode ter certeza que tu não vai durar muito tempo no teu negócio. Então essa é a minha preocupação, porque eu quero que tu perpetue o teu negócio. Que talvez tu possa passar ele para o teu filho, para a tua filha, que tu possa vendê-lo no futuro com uma lucratividade legal, que tu possa te aposentar com ele, que tu possa poder ter a vantagem de todos os anos tirar férias em bons lugares. O que eu não quero ouvir são lojistas que acabam não tendo o retorno do seu negócio e desistem dele, fechem ele, por daqui a pouco não entender dessa dinâmica toda, dessa precificação. Então, eu saber dos meus custos é muito importante. E por que eu falei antes que um bom vendedor nem sempre é um bom lojista? Porque dentro da parte de ser lojista, de ser empreendedor, tem uma coisa chamada organização e planejamento. E dentro da parte de organização, os custos são fundamentais. Eu preciso, obrigatoriamente, entender aonde vai cada um dos meus recursos. A partir do momento que eu sei disso, a partir do momento que eu entendo disso, eu começo a ser muito mais assertivo dentro do meu negócio. E é isso que eu quero que tu consiga ter dentro do teu negócio. Assertividade, lucratividade, retorno sobre o teu investimento. Às vezes, a gente não se dá conta, e eu gosto muito de levantar esses assuntos, por quê? Já parou para pensar quanto custa para montar uma loja de imóveis planejados? Já parou para pensar da dinâmica de quanto é montar uma estrutura de uma loja de imóveis planejados? Ou de uma mini fábrica, ou de uma marcenaria? Tudo ali é valor de investimento. E tu já parou para pensar que isso tem que retornar em algum momento? Sim, ele tem que retornar. A ideia, os americanos trabalham com um tempo de 5 anos de retorno. O brasileiro já quer algo mais rápido, né? Se for em um ano melhor, mas eu diria assim, em 36 meses, aquilo que tu colocou como capital inicial de investimento, se tu conseguir tirar isso em 36 meses, eu diria que tu está dentro de um belíssimo negócio. E a gente sabe que dentro deste mercado existe muito negócio. Eu estou nele há 20 anos e posso garantir para vocês. Semana passada eu falei sobre a feira que terminou há uma semana e meia atrás, e eu falei para vocês o quanto movimentou de dinheiro dentro. Para vocês terem uma ideia, a estimativa é de 2 bilhões de reais movimentados em dinheiro dentro do ano de 2022 do que saiu de dentro daquela feira. Eu tenho amigos, obviamente, ao longo de 20 anos, que trabalharam comigo em algumas marcas e que estão em outras e que saíram de lá felizes. Por quê? Porque angariaram lojistas, fizeram novas vendas, fizeram novos negócios, abriram novos pontos, e isso nada mais é do que a dinâmica desse negócio. Então tu que é lojista, tu que é proprietário de marcenaria, tu que tem o teu negócio e é empreendedor, ou quer ser um empreendedor, pensa que todo investimento tem que ter um retorno em um determinado tempo. E é isso também que faz parte da precificação. Porque daqui a pouco esse retorno não vem nunca, se eu estiver marcando errado. E é importante eu entender da marcação de preço também por um outro motivo muito, que eu diria assim, com um olhar peculiar. Por quê? Tu pode estar vendendo para uma construtora, que tu vai vender daqui a pouco todas as cozinhas do edifício, todos os banheiros do edifício. Esse é um negócio que a gente costuma dizer, né, que é o B2B, né? É negócio para negócio, ou seja, eu faço um negócio com uma outra empresa de negócio. E o mercado de consumidor é o B2C, é aquele mercado que eu vou atender o consumidor final, que é, na maioria das vezes, dentro das nossas lojas, isso que acontece. Mas eu tenho negócios corporativos, como a gente também chama, e tenho os negócios de consumidor. Talvez eu tenha que ter 2 formatos de preço para isso. E aí vem uma coisa que eu gosto muito, que é trabalhar margem de contribuição. Então, o que é margem de contribuição? Margem de contribuição é o que sobra, é o que fica de uma venda depois que tu retirou dela o produto, as variáveis de comissões e montagem e o frete.
A partir do momento que tu sacou fora esse valor, vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha só, fiz uma venda de 100. Tirei o produto, vamos dizer que o produto tenha custado 40. Tirei a montagem, se eu pago 10% de montagem, eu tirei 10. Se eu pago 5% de comissão, eu tirei 5. Se eu pago 10% de frete, eu tirei, do caso dos 40, eu vou tirar 4. Eu já ia colocar 10. Eu tirei 4, porque eu estou falando do 10% aqui. Ah não, Vitão, mas eu tenho mais 4 ou mais 5 muitas vezes. É por isso que eu estava falando a coisa do 10. Que é o porta a porta. Que é eu recebo da fábrica, tenho um frete até aqui e depois da distribuidora até a casa do consumidor, que muitas vezes é 5, 6% e por isso que vai dar, vamos colocar lá, então vai ser mais 6. Então, esses são os custos que eu chamo de variáveis. Estas variáveis, certo? Que aqui alguns já podem colocar, alguns já colocam o imposto aqui, mas só que tem um outro tipo de imposto também, que é o INSS, que sai da folha. Então eu costumo colocar o imposto sempre no final dessa história toda, tá? Então, vamos dizer aqui que eu tenho 40, 55. Essa operação me custou, da parte variável dela, 55. Qual a diferença do 100? A diferença do 100 é 45. Esses 45 aqui que são a tua margem de contribuição. Tá, Vitão, e o que significa então essa margem de contribuição, esses 45 que sobrou? Esses 45 é que vão te ajudar a pagar o teu custo fixo, o teu lucro e os teus impostos. Entendeu? Então, sempre que eu estiver com isso na cabeça de uma margem de contribuição, se alguém te perguntar sobre margem de contribuição, a margem de contribuição é exatamente isso que eu acabei de colocar no papel para vocês. Então, e esses 45 é o que vão ajudar a pagar, então, esses 45, né? Eles vêm para os custos fixos, eles vêm para a parte 1 do custo fixo, a parte 2, que é os impostos, e a parte 3, que para mim é o mais importante dentro disso tudo, né? Que é o lucro. Eu tenho que ter lucro. O lucro é a parte que não tem gente que... Eu canso de ouvir isso e me deixa muito nervoso quando eu escuto isso, que tem gente que usa isso aqui como lucratividade. Tem gente que usa isso aqui como lucratividade, e que não é. Então, dentro disso, desse processo de falar a vocês a respeito de precificação, eu tenho que entender exatamente desta conta da margem de contribuição. Tá, então, mas e o markup que tu falou antes? Bom, o markup. Se eu for pegar aqui 100 dividido por 40, eu tenho 2,5 de markup. O markup nada mais é que a diferença do meu custo de produto, que a gente costuma dizer que é o CMV, custo da mercadoria vendida, menos o valor de venda dela. Isso aqui deu 2,5. Esse aqui é o meu markup. Eu sei que tem muita loja operando com markup de 2,1, markup de 2,2, markup de 2,3. Eu diria que o markup saudável no à vista nunca pode ser menor do que 2,3. Nunca, em hipótese alguma. Porque aí eu vou ter cada vez mais margem de contribuição para poder pagar o meu custo fixo, os meus impostos e o meu lucro. Então, dentro dessa dinâmica toda, o que eu quero é que tu tenha lucro no final de tudo. E para mim poder escalar a venda, para mim poder vender mais do que 100 mil reais por mês, porque é isso que eu quero que tu faça todos os meses, não é tu vender 100 mil esse mês, vender 200 mil esse mês e depois no outro mês vender 50. Eu quero que tu tenha linearidade dentro do teu faturamento. E a grande maioria das lojas das quais a gente conversa, das quais a gente troca muitas informações, elas estão nos patamares aí de 60, 70 mil, 80 mil, daqui a pouco dá uns 120, daqui a pouco volta, e é isso que não pode acontecer. Eu tenho que fazer uma estrutura de negócio, uma estrutura de loja que me permita ter uma média de venda constante. Óbvio que dentro dessa dinâmica também eu tenho que entender
que existe mercado, existe concorrência, existe uma série de outras coisas envolvidas, evidentemente. Mas tudo parte da tua vontade, do teu desejo, do teu correr atrás, do teu querer muito. Mas só querer e correr atrás, às vezes, não é o suficiente. Eu preciso estar entendendo o quanto eu estou ofertando para esse mercado. Por quê? Porque dentro dos teus custos fixos, tu tem uma coisa chamada aluguel, funcionários, água, luz, telefone, internet. Tá, Vitor, mas isso não é variável? A internet um mês dá 100, outro mês dá 150. Não. Todos os meses tu terá. Talvez ela tenha uma pequena variação, mas tu vai ter. Quando eu falo de custo variável, eu estou falando de produto, de custo de mercadoria vendida. Se eu não vendi, eu não vou ter esse custo, então ele é variável. Entendem a diferença de uma coisa para outra? E é isso que eu quero que tu perceba dentro do teu negócio, que os teus custos fixos serão cobertos pela tua margem de contribuição. Então talvez os teus custos fixos dentro dessa loja sejam da ordem de 40 mil. Se eu fizer uma venda de 100, eu praticamente paguei e vai me sobrar algo em torno de 5% aqui desse negócio. Entenderam a essência disso? Entenderam o quanto é importante? Talvez, se o teu custo fixo da tua loja seja 60, tu vai precisar vender 140, 150 para poder ter os 60 para poder pagar todos os teus custos fixos. E isso, existem planilhas para fazer isso. Que não precisa fazer essas contas todas. Mas eu sempre gosto de que as pessoas entendam o que estão fazendo. Planilha é muito simples, é muito fácil, eu coloco os dados ali, mas obviamente eu tenho que saber interpretá-los. Não adianta eu colocar dados ali pura e simplesmente, mera e simplesmente para tê-los. Não. Óbvio que o resultado final dessa planilha vai me dar lá embaixo se eu tive lucro ou não tive lucro. O que deixa mais fácil o processo de entendimento do negócio. Mas eu preciso ter o aprofundamento dentro dele, que é para que eu possa ter a noção exata de quanto eu estou ofertando e se eu estou sendo competitivo. Isso é um outro ponto importante que eu já falei para vocês sobre clientes ocultos, sobre entender do preço do mercado, entender da concorrência que está na minha volta. Isso tudo também faz parte da precificação. Porque talvez eu não consiga operar com 2,5, porque minha concorrência na minha volta, ela trabalha e opera com preço menor que o meu. Aí entram outras variáveis, né, que são importantes de a gente poder trazer isso para vocês. Eu não posso vender preço, eu não posso cair na vala comum do preço. Eu tenho que vender valor. E quando eu falo de vender valor, é eu saber entregar o meu projeto de forma assertiva, eu fazer o melhor projeto possível do briefing que eu ouvi desse consumidor, é eu entregar para ele algo que ele realmente diga, gostei desse projeto. É o que eu chamo, não é o wow, né? Projeto wow, cara, ficou demais esse projeto. Quando o cliente chega nesse estágio de dizer que o projeto ficou demais, é porque, obviamente, tu está num caminho muito bem trilhado para esse negócio se concretizar. Então, quando a gente fala de precificação e a gente fala de quanto é o valor correto, eu tenho que saber da concorrência, mas eu também tenho que fazer o meu trabalho de casa para entender se eu estou conseguindo entregar valor. Vou te dar um outro exemplo. Tu faz no teu negócio pesquisa de satisfação de cliente? Eu vou trazer um tema sobre isso, aprofundar sobre ele, mais vídeos e tal. Eu quero que tu entenda que gerar valor não é simplesmente só atender bem. Nós estamos num momento de mercado que eu tenho que também saber encantar. E o encantamento muitas vezes está lá na montagem. Está no prazo de entrega correto. Eu me comprometi com 40, ou 30, ou 60, que seja, que eu acho um absurdo. Mas se é isso que eu me comprometi, é isso que eu tenho que entregar. E dentro disso tudo, existe um consumidor que, se tu fizer isso de forma como tu estás dizendo, tenha certeza que ele vai te indicar, ele vai ter recompra, e é essa a dinâmica do negócio. É essa dinâmica que acontece dentro desse mercado. Tu só é valorizado por aquilo que tu realiza. Porque se tu realizar mal, a tendência é que tu não fique no mercado.
Porque o realizar mal pode estar no preço errado que tu está fazendo, porque tu está cobrando menos do que tu deveria, porque tu não conseguiu gerar valor no teu negócio e a partir disso tu não consegue entregar mais, tu tem que cobrar menos porque senão tu não vai vender e a partir daí tu entra numa espiral para baixo, uma espiral ruim. Então, o que eu desejo com a nossa conversa de hoje, com a nossa aula de hoje, é que tu consiga fazer uma precificação correta, que tu consiga colocar para o teu cliente todos os valores e os teus diferenciais competitivos. Tem vídeo aí também. Aliás, agora tu já pode dar o like. Agora tu já pode ir lá na mãozinha lá e carimbar lá e passar esse vídeo para outras pessoas. Eu quero muito que tu faça isso porque eu quero criar contigo e mais esses outros que tu vai me ajudar a trazer uma rede de bons negócios. É para isso que a gente está aqui, é essa a minha vontade, é esse o meu desejo, porque eu acredito muito nesse mercado e tem muita gente boa nesse mercado que às vezes não entende que não é só vender. Vender tem que ser de uma forma correta, de uma forma sadia, que esse negócio te dê prazer em estar dentro dele. Que esse negócio te dê vontade de que tu acorde na segunda-feira querendo ir para a loja. Ou não olhando para o teu telefone e lá vem aquele cara de novo. Lá vem aquele cliente me incomodar de novo. Mas por que ele está te incomodando? Qual é o motivo que ele te incomoda? Talvez seja por alguma coisa que eu não fiz, o que eu deixei para trás, o que eu não fiz bem. Então, isso são situações que, Vitor, tu começou falando em precificação, terminou falando de atendimento. Sim, porque dentro do teu preço, se tu conseguir gerar valor daquilo que tu faz como serviço, a tua precificação, a tua margem de contribuição, ela vai aumentar se tu entregar melhor. Uma coisa está ligada à outra. Tenho certeza disso. Quanto melhor tu for no teu negócio, quanto mais tu entregares para o teu consumidor, maior vai ser o teu retorno. Então, eu quero muito que tu tenha sucesso no teu negócio. Mas o sucesso do teu negócio vai depender também da tua estratégia de atender esse cara da melhor forma possível com o preço mais correto que tu possa entregar para ele. Entendendo quais são os teus reais custos fixos, quais são os teus reais custos variáveis, qual é o teu imposto correto, seja INSS, seja o Simples Federal, quais são os teus impostos. E tem, obviamente, duas coisas que tu precisa ter no teu negócio. Eu já falei disso, eu vou falar mais. Você tem que ter um bom contador e um bom advogado. Não te esquece disso, porque dentro desse negócio sempre vão existir situações que a gente não está por dentro. A gente não estudou contabilidade. A gente estudou administração, a gente tem uma disciplina lá de contabilidade que nos ensina a fazer determinadas situações, mas que as leis federais mudam semana a semana, situação por situação, e que tu precisa estar, obviamente, linkado com esse cara. Então, o nosso assunto ele é muito grande, ele é muito amplo. Eu espero que tu tenha gostado da nossa conversa de hoje. Se tu tiver alguma dúvida, por favor, faz um comentário, me chama no direct, porque eu quero muito que tu venda muito mais que 100 mil reais por mês. Muito mais. Mas então, a minha loja já vende 300 mil, então vai bater 400. Com o que eu estou te falando, talvez melhore o teu negócio, talvez tu vai bater em $500 mil daqui a pouco. Cada negócio tem um formato, cada negócio tem a sua peculiaridade. O que a gente quer é que tu seja melhor dentro dele, tá bom? Fiquem bem, uma ótima semana. E essa semana, olha só, a partir da semana que vem, toda semana são 2 vídeos por semana. Isso aí. Vocês vão cansar de ver o Vitão. A gente vai estar junto. Fiquem bem, tudo de bom, sucesso sempre.